Na calçada, em frente a um velho orfanato, uma mãe desesperada deixa um bebê embrulhado em um cobertor. Do outro lado da rua, um homem de 91 anos, cercado de riqueza, mas completamente sozinho, observa em silêncio. O que Augusto Ferraz fará a seguir é algo que ninguém poderia prever. Augusto Ferraz era o retrato do sucesso para o mundo exterior. Dono de um império de indústrias e ações, morava em uma mansão que parecia saída de um conto de fadas. Mas dentro de seus muros, ele vivia uma realidade muito diferente. Sem filhos, sem amigos e com a saúde fragilizada pela idade, sua única companhia era a solidão. Apesar de ter nascido em uma família humilde e lutado para sair da pobreza extrema, Augusto acreditava que sua fortuna compraria tudo o que precisava para ser feliz. Contudo, aos 91 anos, ele já havia descoberto que dinheiro não comprava o que ele mais desejava: uma família e um propósito. Naquela manhã, algo incomum aconteceu. Enquanto olhava pela janela de sua sala gigantesca, decidiu sair para caminhar. Talvez fosse o silêncio que o incomodava ou o peso da rotina solitária. Vestiu um casaco de lã e, com passos lentos e apoiado em sua bengala, seguiu até uma rua que não visitava há décadas. Ao chegar perto do antigo orfanato, um lugar que conhecia bem de quando era jovem e passava por dificuldades, ele parou ao perceber uma cena incomum. Uma mulher, de aparência cansada, de cabelos despenteados e roupas desgastadas, estava ajoelhada na frente do portão. Ao lado dela, um bebê enrolado em um cobertor fino. Augusto não conseguia desviar os olhos. Viu quando ela olhou para os lados, como se tivesse medo de ser vista, e colocou o bebê com cuidado na soleira do portão. Ele podia ouvir os soluços da mulher mesmo à distância. O bebê chorava baixinho e ela parecia prestes a desabar. Movido por uma curiosidade inexplicável, Augusto atravessou a rua, seus passos ecoando na calçada de pedras. "O que você está fazendo?" ele perguntou, sua voz firme, mas sem traços de julgamento. A mulher se assustou, mas não correu. Com os olhos cheios de lágrimas, ela o encarou e respondeu em um fio de voz: "Eu não tenho mais o que fazer. Ele vai morrer de fome comigo. Aqui, pelo menos alguém pode cuidar dele." Augusto ficou imóvel por um momento. Aquela frase, tão simples e tão carregada de dor, o atingiu como um soco. Ele, que sempre se orgulhou de ter saído da miséria, sabia exatamente o que era ter medo de não sobreviver. "Qual é o nome dele?" "E o seu?" perguntou desta vez com uma voz mais calma. "Meu nome é Ana. Ele se chama Miguel. Tem só 3 meses, respondeu ela, enxugando o rosto com as mãos sujas. Augusto olhou para o bebê, que agora parecia ter acalmado o choro, e depois para Ana. Sem pensar muito, ele disse algo que surpreendeu até a si mesmo. "Não o deixe aqui. Você e ele vêm comigo." Ana arregalou os olhos, incapaz de responder. Mas algo na expressão daquele homem idoso, que parecia tão seguro e determinado, a fez hesitar em recusar. Augusto Ferraz sabia que aquela decisão mudaria sua vida. Ele só não sabia ainda o quanto. Enquanto Ana segurava Miguel, hesitante em seguir Augusto, ele fez sinal para que o motorista de seu carro, um luxuoso sedã preto, o acompanhasse até onde estavam. O motorista, acostumado com as excentricidades de seu patrão, obedeceu sem questionar. "Vamos, entre no carro. Não tenha medo", disse Augusto, abrindo a porta para Ana. Ana hesitou, olhando para Miguel e depois para o homem que parecia tão fora de sua realidade. Era um bilionário. Disso ela não tinha dúvidas. O relógio reluzente no pulso, as roupas impecáveis e o carro luxuoso denunciavam isso. Mas algo em seu tom de voz parecia sincero. Ela entrou, apertando Miguel contra o peito, ainda desconfiada. Augusto entrou logo atrás, acomodando-se com dificuldade devido à idade avançada. O motorista, sem fazer perguntas, iniciou o trajeto de volta à mansão. O silêncio no carro era quase palpável, mas Augusto o quebrou. "Ana,
Eu não sei o que te levou a essa situação, mas entendo o desespero. Mais do que você. Imagina! Ana olhou para ele com curiosidade. Como aquele homem tão rico e poderoso podia compreender o que ela estava passando? Não parece que o senhor entende o que é isso, ela respondeu ainda desconfiada. Augusto sorriu de higanto. Havia muito tempo que ninguém falava com ele sem cerimônia, e isso o divertia. Eu cresci sem nada, Ana. Vendia doces na rua para ajudar minha mãe. Perdi meu pai cedo, e a fome era uma companheira constante. Foi isso que me motivou a construir o que eu tenho hoje. Mas sabe de uma coisa? Ele fez uma pausa e olhou pela janela, como se buscasse palavras no passado. Eu nunca estive tão sozinho como estou. Agora! As palavras de Augusto atingiram Ana de maneira inesperada. Ela não esperava que aquele homem tão poderoso fosse capaz de admitir algo assim. Miguel começou a chorar, e ela balançou o pequeno para acalmá-lo. Então por que o Senhor está me ajudando? Ana perguntou ainda cética. Augusto voltou o olhar para ela e para Miguel. Sua expressão era séria, mas havia um toque de ternura em seus olhos. Porque quando olhei para você e para o seu filho, vi uma parte de mim. Vi minha mãe tentando sobreviver com tão pouco. E vi algo mais, uma chance de fazer o que ninguém fez por mim naquela época. O carro chegou aos portões da mansão de Augusto. O motorista desceu para abrir a porta, e Ana ficou boquiaberta ao ver a grandiosidade do lugar. Um jardim imenso cercava a casa, que mais parecia um castelo. Para ela, aquilo era tão surreal quanto um conto de fadas. Venha, vamos conversar com calma. Você e Miguel estão seguros agora, disse Augusto, estendendo a mão para ajudá-la a sair do carro. Ana o seguiu, ainda tentando entender como o pior dia de sua vida havia se transformado em uma oportunidade que ela nunca poderia imaginar. Quando Ana cruzou a entrada principal da mansão de Augusto Ferraz, ela se sentiu completamente deslocada. O hall era imenso, com pisos de mármore que refletiam os imensos lustres de cristal pendurados no teto. As paredes eram adornadas com quadros antigos e móveis elegantes que pareciam saídos de um museu. Ana apertava Miguel contra o peito, como se tivesse medo de que ele fosse sujado por aquele ambiente impecável. Augusto notou seu desconforto e tentou quebrar o clima com um sorriso. Bem-vinda ao meu lar. Não se preocupe com as aparências. É grande sim, mas falta vida aqui dentro. Uma mulher vestida de uniforme, provavelmente uma das empregadas, se aproximou rapidamente. Senhor Ferraz, o senhor está bem? Precisa de algo? Perguntou a mulher, lançando olhares curiosos para Ana e o bebê. Sim, está tudo bem, Marta. Prepare o quarto de hóspedes e traga algo para Ana comer. Imagino que ela e o bebê estejam famintos. Ana tentou protestar, mas Augusto a interrompeu com um gesto gentil, mas firme. Por favor, não diga que não precisa. Olhe para você. Olhe para ele, disse, apontando para Miguel. Vocês precisam de descanso e aqui terão isso. Marta saiu para cumprir as ordens, enquanto Augusto indicava um sofá na sala de estar. Sente-se, Ana. Quero entender sua história. O que aconteceu para que você chegasse ao ponto de abandonar? Miguel! Ana hesitou, mas a expressão de Augusto era tão genuína que ela decidiu se abrir. Eu era casada. Meu marido morreu em um acidente de moto pouco antes de Miguel nascer. Ele era tudo o que eu tinha. Depois disso, perdi a casa porque não conseguia pagar o aluguel. Tentei arrumar trabalho, mas quem quer contratar alguém com um bebê no colo? Ela fez uma pausa, as lágrimas enchendo seus olhos. Nos últimos dias, eu nem sabia como alimentá-lo. Foi por isso que eu decidi deixá-lo no orfanato. Não porque eu quisesse, mas porque não via outra saída. Augusto ouviu em silêncio, seu coração apertado a cada palavra. Ele enxergava na história de Ana o reflexo de sua própria mãe, que trabalhou até a exaustão para mantê-lo alimentado quando ele era criança. Você foi muito corajosa em fazer o que fez, e também muito forte em segurar até agora, disse ele, quebrando o
Silêncio. Mas de agora em diante você não está mais sozinha. Vocês dois não estão sozinhos. Ana olhou para ele confusa. O que quer dizer com isso? Augusto se inclinou para a frente, apoiando-se na bengala. Quero dizer que vocês vão ficar aqui. Você e Miguel. Não por 1 ou 2 dias, mas pelo tempo que precisarem. Eu vou ajudar vocês a recomeçarem. Ana ficou sem palavras. Era como se uma tempestade tivesse passado e o sol começasse a aparecer pela primeira vez em muito tempo. Mas por quê? O senhor não me conhece, não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Augusto sorriu, um sorriso triste, mas cheio de significado. Talvez seja porque, aos 91 anos, percebi que tenho tudo o que o dinheiro pode comprar, mas nada do que realmente importa. E talvez vocês dois sejam a chance que eu estava esperando para mudar isso. Marta voltou com um prato de sopa quente e um cobertor para Miguel. Pela primeira vez em meses, Ana sentiu uma centelha de esperança. Talvez, afinal, aquele dia marcasse o início de uma nova vida. Os dias passaram e Ana começou a se acostumar com a vida na mansão de Augusto Ferraz, embora ainda se sentisse como uma peça fora do lugar. Ela ajudava nos cuidados de Miguel e nas pequenas tarefas que insistia em realizar, mesmo sob protestos do próprio Augusto. Ele não gostava de vê-la trabalhar, mas também admirava a força de vontade que ela demonstrava. Durante as refeições, Ana e Augusto passavam mais tempo conversando. Ele parecia fascinado por ouvir as histórias dela, repletas de dificuldades, mas também de resiliência. Aos poucos, Ana também começou a conhecer mais sobre o passado de Augusto, algo que ele raramente compartilhava com outras pessoas. Você disse que era muito pobre quando jovem. Como conseguiu sair daquela situação? Ana perguntou certa manhã, enquanto embalava Miguel nos braços. Augusto olhou para ela, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e nostalgia. Minha mãe era como você, Ana, forte, determinada. Fazia de tudo para garantir que eu tivesse o que comer, mesmo quando ela não tinha nada. Comecei a vender doces na rua quando era menino. Depois, trabalhei como ajudante de construção, engraxate, qualquer coisa que me pagasse um trocado. Foi só quando comecei a estudar à noite que percebi que podia mudar minha vida. Ele fez uma pausa, como se revivesse aqueles dias difíceis. Aos 25 anos, tive minha primeira oportunidade de verdade. Um amigo me chamou para ser sócio em uma pequena empresa de transporte. Trabalhamos muito e, com o tempo, o negócio cresceu. Foi aí que tudo começou. Mas no meio de tanto trabalho, perdi o que realmente importava: tempo para viver. Minha mãe morreu antes de eu poder retribuir tudo o que ela fez por mim. Ana ouviu atentamente, sem interromper. Era difícil imaginar aquele homem, agora cercado por tanto luxo, vivendo uma infância tão difícil. Acho que é por isso que ver você e Miguel me tocou tanto, continuou Augusto. Talvez seja a minha chance de fazer por vocês o que não pude fazer por ela. Ana, com lágrimas nos olhos, respondeu: o Senhor já fez mais por nós do que qualquer pessoa jamais fez. Eu nem sei como agradecer. Augusto balançou a cabeça. Não precisa me agradecer. Só quero ver vocês bem. E falando nisso, já pensei no próximo passo. Próximo passo? Perguntou Ana, confusa. Augusto sorriu como se tivesse acabado de ter uma ideia brilhante. Quero que você estude, Ana. Que aprenda. Algo que possa te dar um futuro. Enquanto isso, Miguel terá tudo o que precisar aqui. Quero investir em vocês dois. Ana ficou em choque. Estudo? Ela mal conseguia imaginar isso, depois de tanto tempo lutando apenas para sobreviver. Eu não sei se consigo, disse ela hesitante. Você consegue, sim. Eu vou ajudar e não se preocupe, nunca é tarde para recomeçar, afirmou Augusto com uma convicção que parecia mover montanhas. A partir daquele dia, Ana começou a se sentir mais confiante. Pela primeira vez em anos, ela sentia que tinha um futuro à sua frente. Não só para ela, mas também para Miguel.
E Augusto, por sua vez, parecia mais vivo do que nunca, como se tivesse encontrado um propósito que vinha buscando há décadas. Com o apoio de Augusto Ferraz, Ana iniciou um curso de assistente administrativa em uma escola local. Apesar do nervosismo inicial, ela rapidamente se adaptou às aulas, mostrando um talento natural para organização e planejamento. Augusto acompanhava cada progresso com entusiasmo, como um pai orgulhoso, mesmo que não admitisse em palavras. Enquanto isso, Miguel crescia saudável e feliz, cercado de cuidados. Os empregados da mansão, inicialmente céticos com a presença de Ana e do bebê, logo se afeiçoaram a eles. Marta, a governanta, tornou-se quase uma avó para Miguel, ajudando Ana a cuidar dele enquanto ela estudava. Mas, enquanto todos pareciam estar encontrando seus lugares na nova dinâmica, Augusto começou a enfrentar os sinais de sua idade avançada. Durante uma consulta médica de rotina, ele foi informado de que sua saúde estava se deteriorando mais rapidamente do que esperava. O médico foi direto. Senhor Ferraz, seus exames mostram que seu coração está mais fraco. Eu recomendo que evite estresse e se concentre em aproveitar os momentos ao lado de quem é importante para o Senhor. Augusto ouviu em silêncio, mas aquelas palavras o atingiram como uma sentença. Ele sabia que seus dias estavam contados, mas em vez de lamentar, sentiu uma urgência de preparar o futuro para Ana e Miguel. Naquela mesma noite, ele convocou seu advogado para revisar seu testamento. Quando o homem chegou, Augusto explicou calmamente: quero que todas as minhas propriedades, ações e investimentos sejam transferidos para Miguel Ferraz, quando ele atingir a maioridade. Até lá, Ana será a responsável por tudo. E deixe bem claro que essa decisão é definitiva. O advogado, acostumado com a frieza e pragmatismo de Augusto, ficou surpreso com a paixão na voz do idoso. Tem certeza disso, senhor Ferraz? Estamos falando de bilhões. Augusto sorriu, com o mesmo brilho determinado que o guiou ao longo da vida. Tenho. Esse dinheiro não me trouxe felicidade, mas pode dar a eles uma chance de ter o que eu nunca tive, uma família e um propósito. E se alguém questionar, diga que Augusto Ferraz nunca tomava decisões sem pensar. Com tudo assinado e oficializado, Augusto sentiu um alívio que há muito não experimentava. Na manhã seguinte, chamou Ana para conversar no jardim. Ela estava brincando com Miguel sob o sol, e a cena encheu seu coração de alegria. Ana, preciso falar com você, disse ele sério, mas com ternura na voz. Ela se aproximou, percebendo que algo importante estava por vir. Eu fiz algo que vai garantir o futuro de Miguel e o seu. Decidi que, quando eu não estiver mais aqui, tudo o que tenho será de vocês dois. Ana arregalou os olhos, chocada. O senhor não precisa fazer isso. Já nos deu tanto. Eu nem sei como agradecer. Augusto segurou a mão dela, sua voz carregada de emoção. Não é sobre agradecimento, Ana. É sobre significado. Vocês dois deram sentido aos meus últimos dias. E quero que saibam que, não importa o que aconteça, vocês sempre terão um lar, segurança e um futuro. As palavras de Augusto emocionaram Ana profundamente. Ela prometeu a si mesma que honraria aquela confiança, fazendo tudo o que estivesse ao seu alcance para criar um futuro digno para Miguel e retribuir de alguma forma o que Augusto estava fazendo por eles. Meses se passaram e a saúde de Augusto Ferraz continuava a se deteriorar. Apesar disso, ele fazia questão de passar o máximo de tempo possível com Ana e Miguel. Nos últimos dias de sua vida, era comum vê-lo sentado no jardim, com Miguel brincando ao seu lado e Ana lendo em voz alta para ele. Augusto sabia que seu tempo estava acabando, mas não sentia medo. Pela primeira vez em muitos anos, ele estava em paz. Um dia, ao final de uma tarde ensolarada, ele chamou Ana para uma última conversa. Ana, quero que você saiba que nunca me senti tão vivo como nos últimos meses. O que vocês trouxeram para a minha vida é
algo que o dinheiro nunca pôde comprar. Ana segurou sua mão, lutando para conter as lágrimas. O Senhor nos deu tudo, Augusto. Eu nunca vou esquecer o que fez por nós. Miguel vai crescer sabendo que teve o melhor exemplo de generosidade e compaixão. Augusto sorriu, olhando para Miguel, que brincava despreocupadamente no gramado. É tudo o que eu queria ouvir, Ana. Que ele cresça sabendo que, não importa quão difícil seja a vida, sempre há uma chance de recomeçar. Poucos dias depois, Augusto faleceu tranquilamente em sua cama, cercado pelas pessoas que ele escolheu como sua família. Seu funeral foi um evento simples, como ele desejava, mas marcado por mensagens de gratidão e lembranças emocionantes. Após a sua partida, Ana assumiu a responsabilidade de administrar a herança de Miguel. Apesar de todas as dificuldades, ela honrou a confiança de Augusto, trabalhando duro para garantir que o menino crescesse com os valores que ele havia transmitido: compaixão, humildade e determinação. Miguel cresceu para se tornar um jovem brilhante, dedicado a usar a fortuna herdada para ajudar outras pessoas em situações de vulnerabilidade, assim como Augusto havia feito por ele e sua mãe. Um dia, já adulto, Miguel visitou o orfanato onde sua mãe quase o havia deixado. Ele olhou para os portões antigos e lembrou-se de tudo o que Augusto havia feito. Com lágrimas nos olhos, prometeu: seu legado nunca será esquecido, Augusto. Eu vou honrar cada escolha que você fez. Essa história nos lembra que, mesmo quando parece tarde demais, atos de bondade e compaixão podem transformar vidas e criar um impacto que ultrapassa gerações. E você? Já pensou no poder de um gesto de generosidade na vida de alguém? Se você se emocionou com essa história, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas histórias e compartilhe nos comentários. O que faria se estivesse no lugar de Augusto?